Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 9. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Se você tiver dificuldade de achar, de acessar, já está ali na parede. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor enche o nosso templo, mas também pedimos que o Senhor enche o nosso coração com a Tua palavra. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre encontros tremendos, encontros com Deus, encontros nos quais Deus vem visitar-nos, vem nos instruir, vem nos desafiar, mas também vem, como ele veio aqui a Abraão, chamar-nos para andar com ele. Algo importante que precisamos aprender sobre os encontros que temos com Deus é que Deus é intencional em tudo o que ele faz. Por isso, quando nos concede a graça de um encontro, é porque quer fazer de nós parte dos seus planos, dos seus projetos e também das suas intenções. Encontros com Deus mudam rotas, mudam ambições, mudam sonhos. Quem se encontra com Deus, ou melhor, aqueles com quem Deus se encontra, porque é Ele que vem visitá-los, é Ele que vem nos visitar, nunca mais serão os mesmos. E por quê? Porque nós adoramos e nós servimos a um Deus que tem propósitos. E Ele nos chama, Ele nos vocaciona, Ele nos salva, Ele perdoa os nossos pecados para nos inserir nesses propósitos que Ele tem. Ele é um Deus que realiza para a sua própria glória e soberania. Ele é um Deus que tem propósitos também para nós e nos revelou esses propósitos nas Escrituras Sagradas de antemão para que elas nos conduzissem nas nossas decisões, nas nossas caminhadas, nas nossas peregrinações, nas nossas escolhas para a vida toda. Para que Ele faz isso? E para que Ele fez isso? Ele fez isso para que soubéssemos para onde ir e para que saibamos para onde vamos no final. Também encontros com Deus nos mostra que Ele se encontra conosco a fim de nos mostrar o caminho e dizer para onde vamos e para onde nós devemos ir, para nos orientar e para nos pastorear. Mas sabemos também que a nossa caminhada, ela tem um ponto final, e esse ponto final é a própria casa de Deus, que é a morada eterna nos céus. A palavra de Deus diz com todas as letras, e quem entendeu isso de forma fenomenal foram os puritanos no século 17. Eles gostavam de se referir a si mesmos como peregrinos. E não é à toa que a maior obra de literatura escrita no período puritano é um livro chamado O Peregrino.
Se você não leu, é o segundo livro mais vendido no mundo, só perde para as Escrituras Sagradas. E ele conta a história de um cristão ou de uma pessoa que foi chamada por Deus para sair da terra da perdição ou da cidade que será destruída para o céu e para a nova vida com Deus. E ele conta as peripécias dele, os atrasos, os equívocos, as conversas, os encontros, os desencontros durante a sua peregrinação. Deus nos fez peregrinos nessa terra, de modo que nós sabemos que aqui não é a nossa morada final, mas com Deus. Mas até que isso aconteça, há passos, há caminhos a percorrer, como aconteceu com Abraão, ou, conforme diz o texto aqui, antes de Deus mudar o seu nome, só vai acontecer lá em Gênesis 17, Deus vai mudar o seu nome de Abraão, pai de nações, para Abraão, pai de numerosas nações, inclusive nós que somos seus filhos na fé. Os capítulos 12 até o capítulo 20 de Gênesis introduzem definitivamente o tema da aliança e as promessas que Deus faz em torno dela. A chamada de Abrão aqui no capítulo 12 é mais um degrau na escada esboçada lá em Gênesis 3,15, quando Deus apresentou a primeira vez o evangelho da salvação, ao conversar com a serpente, dizendo: olha, a sua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher e a descendência da serpente, sempre terão inimizade. Os descendentes da serpente vão ferir o calcanhar do descendente da mulher. E a linguagem bíblica, interpretada por ela mesma, é que o descendente da mulher é Jesus Cristo, é o descendente. Mas a descendência da serpente não é todo tipo de cobra que sai rastejando por aí. A descendência da serpente são aqueles que não andam com Deus, mas servem a Satanás, aqueles que receberão a marca da besta na fronte, na mão direita, e serão seduzidos pela besta do mar, pela besta da terra e pela grande meretriz, usando a linguagem de quem está assistindo às nossas aulas sobre Apocalipse. E essa promessa feita pela primeira vez em Gênesis 3,15 foi ratificada a Noé na época do dilúvio, e agora ela é expandida para Abraão. Em Abraão nós ficamos sabendo que a promessa do descendente da mulher virá por meio de um povo, o povo que vai nascer de Abraão. Mais à frente Deus vai dizer que será uma família, a família de Davi. E assim a revelação vai se cumprindo e sendo construída por todo o Antigo Testamento, até que, conforme diz o apóstolo Paulo, chegando à plenitude do tempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, nascido de uma mulher virgem, a Maria de Nazaré. Aqui, em Gênesis 12, nasce então a promessa da terra e do filho legítimo herdeiro. Tudo começa, porém, com um chamado que é feito a Abrão e a resposta que ele dá para Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a pronta resposta de Abrão a Deus e propô-la à nossa igreja como também a nossa resposta, a sua resposta. Eu quero propor que assumamos as promessas e as responsabilidades feitas a Abraão como as nossas, pois como filhos de Abraão pela fé e também como ele fomos chamados para ser bênção às nações. Minha proposta tem 4 questões que precisam ser levantadas em conta, ou precisam ser levadas em conta, antes de que nós começarmos qualquer caminhada com Deus. E quando nós falamos deste encontro tremendo aqui de Abrão com Deus, é um encontro no qual Deus chama Abrão para caminhar com ele pelo resto da sua vida. Então, em primeiro lugar, preste atenção no chamado que Deus faz a Abraão no versículo 1 e também no versículo de número 4. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E no versículo 4, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Preste atenção no chamado que Deus faz a Abrão.
Primeiro, observe que é Deus quem toma a iniciativa. O chamado de Deus nasce no coração de Deus e ele vem e fala. Derek Kidner, um comentador desse texto, ele diz que a história da redenção, a história da nossa salvação, assim como a história da criação, começa com Deus falando. Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, e houve luz. Agora Deus chega a Abraão e diz, sai da sua casa e vai para onde eu vou te mostrar. Na nossa vida, na vida cristã, tudo que vale a pena viver sempre tem o seu início no coração e na palavra de Deus. Observe que o chamado é para que Abraão desfaça vínculos, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, sai da sua terra, desapegue-se das suas propriedades. Não viva uma vida pensando só em ter e possuir. Sai da sua parentela, desapegue-se dos laços sociais e dos laços familiares. Não é você quem salva o seu filho, também não é o seu filho quem te salva. Não é a oração intercessória da sua avó que te dê um lugar no céu, mas é o encontro pessoal que você teve ou que você precisa ter com Deus, é quem fará isso. Muitas pessoas não querem estar na igreja porque estão apegados aos seus laços familiares, às tradições das suas famílias e às coisas desse tempo. Quando Deus me chamou à fé, minha família somos 11 irmãos, alguns vieram 7, mas só eu fiquei. Todos os outros foram se afastando, mas um dos meus irmãos, ele quase veio. E no dia que ele estava lá pensando se vinha ou se não vinha, a minha mãe chegou para ele e disse, você não vai. Você é o mais parecido comigo, então você tem que ficar na minha fé. E por respeito à minha mãe, ele ficou na fé e hoje ele é uma pessoa importante na religião que ele adotou para seguir. Tradições familiares muitas vezes são empecilhos para que nós nos aproximemos de Deus. Então Deus chega para Abraão e diz, desapegue-se dos seus laços familiares. Desapegue-se da casa do seu pai, desapegue-se da família, dos seus laços mais íntimos. Esse negócio dos filhos saírem de casa geralmente acontecia no casamento, mas na época de Abraão nem assim era. As famílias iam se agregando e se congregando ao redor uns dos outros, formavam-se os clãs e depois disso vieram as cidades. Mas Deus diz, desapegue-se da família, desapegue-se dos parentes, desapegue-se das terras, das propriedades, da sua herança e vai para onde eu te mostrarei. Com o Dr. John Stott nós aprendemos que o chamado de Deus é radical, é para desfazer laços, assim como também é para fazer novos laços com Deus, laços que durarão por toda a eternidade, pois a nova vida e as promessas do Evangelho são radicais. E é por isso que esse encontro de Abraão com Deus é tremendo, porque é para mudar radicalmente o caminho da sua vida, as suas escolhas, a sua história. O encontro é tremendo porque ele abala e muda tudo. Todos os nossos relacionamentos mais íntimos e mais caros, eles são mudados, eles são transformados quando o Evangelho entra no nosso coração. A forma de ver, a forma de entender, a forma de querer, a forma de organizar a caminhada muda completamente quando Deus vem e diz, sai da tua terra, sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes. Mas ele diz mais, o chamado é para confiar na promessa e no provimento de Deus, porque Deus diz para Abraão, sai dos seus laços e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse onde, Deus disse que vai dizer no caminho. E Abraão é chamado aí, vai para a terra que eu te mostrarei, verbo no futuro. O chamado não foi ainda explicado e nem explicitado em Canaã. Observe que Deus promete uma terra, mas não fala qual e nem onde fica. Que Abraão só saberá o caminho no meio do caminho até lá. Observe que Deus chama também um homem que não é um jovenzinho cheio de ideias na cabeça.
já é um senhor idoso de 75 anos de idade, alguém que está preferindo mais a cama do que a bicicleta. E Deus mostra para Abraão que os nossos sonhos não podem morrer com o avançar da idade. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a igreja de Vila Nova, pelo menos 50% dos irmãos aqui tem mais de 50 anos de idade. Tem gente aí que já está pendurando a chuteira. Tem gente aí que quando a gente fala, olha, vamos fazer a programação. Ih, pastor, em 1970 eu fazia, agora não faço mais não. Berçário, deixa para Gisele. Eu não. Mexer com surdo, passei a vez. Esses dedos aqui já está tudo duro com artrose. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito do Santo vem sobre o povo de Deus, Joel capítulo 2, versículo 28 até 32, os velhos sonharão. Eles terão visões. Ter visões de Deus, mas também fazer planos para o futuro. Quem já assistiu aquele filme, O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas, um filme esquisito toda a vida, que conta a história de 6 jovens que vivem a sua vida. E cada um tem os seus problemas particulares com respeito ao futuro. E são muito amigos. E eles estão vivendo o último ano na escola. E de repente, no meio da narrativa, uma das moças, ela desaparece porque ela quer se suicidar. E eles a encontram dentro de um quarto sozinha, querendo dar fim à sua vida. E um deles entra para conversar com ela, e ela diz, eu tenho 23 anos, e estou cansada da vida. É normal, ela pergunta, uma pessoa de 23 anos está cansada da vida? Então o moço conversa com ela, as coisas acontecem, mas tem muita gente aí que é novinha e está cansada. E tem muita gente aí que já está mais idoso e também não está querendo sonhar mais. E quanto muitos já pararam ou estão prestes a parar, Deus chega e Ele diz que está apenas começando conosco. E isso mostra para nós que ninguém é velho demais para ter um encontro tremendo com Deus. Ninguém é velho demais para não receber um novo chamado de Deus para começar uma nova caminhada com Deus. Quando nós olhamos para Abraão que tem 75 anos de idade, imediatamente nos lembramos de Moisés, quando Deus veio naquela sarça ardente conversar com ele tinha 80. E quando Josué conversa com Deus após a morte de Moisés e é chamado para conduzir o povo para Canaã, ele tem 85. Tem pessoas que só começaram a fazer a sua grande obra para Deus para lá da terceira idade. Então, às vezes, nós olhamos ao redor e pensamos assim, eu quero mais é aposentar. Só que você não serve o Deus da aposentadoria. Deus não tem compromisso com o INSS nem com a Brasilprev. Ele é a nossa aposentadoria. Porque Ele nos chama para viver uma vida ativa a vida toda. E foi por isso que nós lemos Gênesis 17 na abertura do culto. O reverendo Samuel chegou para mim e falou assim, mas é este texto mesmo? Não é outro não? Ele não percebeu, porque ele não tinha lido o esboço do meu sermão. Ali diz que quando Abraão fez 99 anos, Deus chegou para ele e falou assim, anda na minha presença, seja perfeito. Ou seja, 99 anos não é desculpa para não andar em santidade. 75 anos não é desculpa para não ouvir Deus te chamando. E 100 anos não é desculpa para parar de andar com Deus. Então, se a maioria dos membros da igreja tem mais de 50 anos, vocês estão só na metade. Agora que a coisa vai começar. E vocês jovens que às vezes batem no peito e dizem, nós é que somos os caras, vocês estão engatinhando no relacionamento com Deus. Preste atenção no chamado que Deus fez para Abraão. Segundo,
Preste atenção nas promessas que Deus faz a Abraão, versículo 2, versículo 3 e versículo 7. Deus promete fazer de Abraão, fazer dele uma grande nação, de um só idoso, casado com uma mulher idosa, que não tem filhos. Deus vai fazer uma grande nação. E nós vivemos muitos séculos depois disso, nós vemos o que Israel se tornou. Apesar de existir num pedacinho pequeno de terra, a influência daquele povo no mundo todo é gritante. Grita tanto que tem um monte de gente aí querendo acabar com eles. Segundo, Deus diz: eu vou te abençoar e eu vou te engrandecer. O nome de Abraão será grande, não porque Abraão será poderoso, mas porque Deus o engrandecerá. E ele não será conhecido por guerras, por domínio e por poder político. Ele será conhecido por andar com Deus. Tanto é que o título que a Escritura dá para Abraão é que ele é o amigo de Deus. Deus vai abençoá-lo, Deus vai engrandecê-lo. Toda a sua vida está marcada por Deus. A Bíblia diz, Deus prometeu para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Aqueles que entrarem em contato com você e cooperarem com você serão abençoados. Aqueles que entrarem em contato com você por inveja, por ciúme ou por querer acabar com você, te amaldiçoarem, eles vão ter que se ver comigo, que estou te chamando, Deus. Deus fala assim para Abraão: eu vou abençoar todo mundo que te abençoar, eu vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. É Deus quem cuida da nossa reputação, é Deus quem cuida da nossa dignidade, é Deus quem cuida da nossa personalidade, é Deus quem cuida de nós, onde nós formos, de onde nós voltarmos. Se nós andamos com Deus, Ele prometeu andar com a gente. E Ele disse mais: eu vou te dar uma terra, a terra de Canaã. Mas até agora Ele não tinha dito o nome da terra para Abraão. Deus é um Deus de promessas, nós cantamos isso, promessas que se cumprem. Nós sabemos disso porque nós estamos na parte da história que aconteceu depois da cruz. Quem lê o Antigo Testamento vê Deus prometendo a vinda do Messias, e o Messias veio, do jeito que Deus prometeu. Agora o Messias prometeu que voltará para nos buscar, para nós vivermos a eternidade com Ele. E nós sabemos que Ele voltará a segunda vez, porque Ele veio a primeira vez conforme Deus havia prometido. De modo que Deus prometeu e cumpriu a promessa de enviar um Redentor para nos redimir das nossas culpas, remir as nossas faltas, perdoar as nossas dívidas de pecado para com Ele. E isso tudo aconteceu quando Cristo veio até nós e sofreu aquela infamante cruz que Ele carregou por nós, carregou no nosso lugar, carregou a nosso favor. A fé de Abraão está depositada seguramente no fato de que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, conforme está escrito em Gênesis 15. Preste atenção nas promessas que Deus fez para Abraão. Para Abrão. Só depois que eu pregar em Gênesis 17 que eu tenho que mudar o nome dele. Terceiro, preste atenção na obediência de Abrão, versículo 4 até o versículo 9. O texto diz que tão logo Abrão ouviu Deus falar tudo isso para ele, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, do jeito que Deus havia dito para ele fazer. Observe que Abraão não fez nenhuma pergunta. Observe que Abraão não fez nenhuma reclamação. Observe que Abraão não apresentou nada para Deus, questionando o que aconteceu. Ele simplesmente ouviu, se organizou, se dispôs e foi. E ele foi, não do jeito que ele achou melhor, ele foi do jeito que Deus disse para ele ir. Quantas vezes Deus nos dá tarefa e a gente fica impondo condições? Como Gideão fez. Deus, que essa noite tenha água só no chumaço de algodão aí, e a terra ao redor esteja seca. Aí eu vou saber que o Senhor está falando comigo. No outro dia, Deus, que só ao redor esteja molhado,
e o chumaço de algodão esteja seco. Aí eu vou saber que o Senhor está falando comigo. E a gente fica nesse lenga-lenga com Deus, para a gente não ir. Só que Deus, Ele quebra todas as nossas desculpas, Ele desmonta todos os nossos argumentos, mas Abrão não foi assim. Deus disse para ele: olha, deixa tudo para trás. Abraão, ele deixa tudo para trás e ele não deixa nada para trás. Deus quer que você seja uma bênção aqui onde você está e não aonde você não está. Abraão não deixou nada para trás e ao mesmo tempo ele deixou tudo para trás. Deixa eu explicar isso melhor. Ele não deixou nada para trás que pudesse atraí-lo de volta. Se desfez, se desapegou, se desamarrou de todo o laço que o prendia à família do seu pai, à fortuna do seu pai, à terra do seu pai, às coisas do seu pai e da sua família. Nada que pudesse atraí-lo de volta, caso na sua ida ele fracassasse ou ele desistisse. Não tinha nada para recebê-lo de volta. Mas também ele deixou tudo para trás, para que nada fosse pesado demais ou competisse com a promessa que ele recebeu. Nós precisamos aprender a não deixar nada para trás que nos force a voltar outra vez. Quantas vezes nós vemos pessoas se referindo à vida que levava antes de conhecer Jesus com saudade? E quando a gente fala de algo lá de trás com saudade, é porque a gente quer voltar para lá. E geralmente quem tem saudade da velha vida, volta para a velha vida. Deixe tudo para trás. Não deixe nada para trás, não deixe nada que te segure. E deixe tudo ali, para que nada venha competir, te seduzir, te atrapalhar, te distrair na sua caminhada com Deus, como Abraão foi chamado a fazer. Então Abraão foi, e a narrativa diz no versículo 6 e no versículo 9 que ele atravessou toda a terra de Canaã, indo sempre na direção do Neguebe, o deserto do sul da Palestina. Ele esteve em Siquém, um lugar de tomada de decisões importantes na Bíblia. Parece que Siquém era o coração daquela terra. Siquém está situada até hoje entre os montes Ebal e Gerizim, aqueles lugares onde em Deuteronômio 11, versículo 29 e versículo 30, o povo vai ser dividido, uma parte para um monte, outra parte para outro monte, e uma parte vai proferir as bênçãos de Deus sobre o povo, e a outra parte vai proferir as maldições de Deus sobre aqueles que não obedecerem à sua palavra e o abandonarem. Ali em Gerizim, nós temos a última exortação de Josué ao povo, a conversa de Josué com o povo, dizendo que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Josué 24, aconteceu ali em Siquém. Também foi ali em Siquém, 1 Reis, capítulo 12, que aconteceu a ruptura entre Israel e Judá, na época do reino de Roboão, filho de Salomão. Foi em Siquém que Jacó teve um outro encontro com Deus, e ele viu aquela escada onde anjos subiam e desciam, e ele disse: aqui é a casa de Deus, e edificou um altar ali. E fez aquela oração que se o Senhor me abençoar e me conduzir, eu vou dar o dízimo, e vou servir ao Senhor por resto da minha vida. Foi em Siquém, os irmãos se lembram, que Jesus se encontrou com a mulher samaritana, na borda do poço que o próprio Jacó havia feito. E ele disse: olha, adora a Deus, não aqui, não ali, mas em espírito e em verdade, submisso ao espírito e de acordo com a verdade. E o texto fala uma coisa que desperta a nossa atenção. 2 vezes no texto, em 2 lugares onde Abrão para, ele edifica altar. Onde quer que ele para descansar, a primeira coisa que ele faz é adorar ao Senhor. Tudo, todas as decisões, todas as situações, todos os lugares, ele arma a sua tenda,
as tendas que eram para si e para sua família, mas ali mesmo ele edifica altares para Deus. Lembra daquela música baseada no Salmo 84? Eu encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. A linguagem do cantor é de que andando pela terra, fazendo a mesma viagem que Abraão fez, pousando nos mesmos lugares, encontrou ali as ruínas dos altares que Abraão havia deixado para trás. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu. Se eu sigo nas pegadas do meu pai que andou com Deus, do meu avô que andou com Deus, da minha bisavó que andou com Deus, eu vou encontrar os lugares, as coisas, os guardados de Deus na sua herança deixada para trás. Mas a palavra de Deus também nos chama a dispor o nosso coração, a obedecer a Deus prontamente, sem questionar, e no caminho nós também ir construindo os nossos altares, os nossos lugares de adoração, ou seja, acumulando as nossas experiências com Deus, deixando para as próximas gerações o testemunho de alguém que se encontrou com Deus ou que foi encontrado por Deus e andou nos seus caminhos. Então observe a obediência de Abraão. E compare Abraão com outros personagens bíblicos. Compare Abraão com Moisés. Abraão não faz um questionamento sequer para Deus, mas Êxodo 3 e 4 mostra que Moisés apresentou pelo menos 3 desculpas para não ir até o Egito libertar o povo de Deus. 3. Em uma delas, ele diz: eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Algumas pessoas acham que Moisés era gago, mas eu entendo que não é isso que a Bíblia quer dizer. Moisés não era gago. Pesado de língua, eu tenho dificuldade de falar em público. Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Eu conheci e fui ovelha de um pastor que quando ele pregava olhando para as paredes do templo. Ele não olhava para as pessoas, ele não encarava ninguém no templo. E eu perguntei para ele, eu era curioso, eu era petulante, mais do que eu sou hoje. E eu perguntei para ele o seguinte: pastor, por que quando o senhor prega, o senhor não olha para a gente? E ele disse: um dia eu tive uma discussão com um líder da igreja, e ele chegou o dedo no meu nariz e falou um monte de coisa para mim, coisa feia. Desde esse dia eu não consigo mais olhar para a congregação na hora do sermão. Não conseguia falar em público adequadamente. Moisés tinha tido experiências complicadas quando ele saiu do Egito. Ele matou um homem e achou que ia morrer por causa disso. E ele fugiu. E ele diz: eu vou voltar para lá? Neca de Catibiriba, não é? Então ele apresenta desculpas para Deus, e cada uma das desculpas que Moisés dá, Deus dá uma solução. Em todas as soluções ele diz: eu estarei com você. Lembra-se de Gideão, Juízes 6? Gideão foi mais criativo que Moisés. Ele apresentou 5 desculpas para Deus. E uma delas ele diz: a minha família é pobre, a gente não tem recurso. Quantas vezes você diz que não vai ajudar na igreja porque você não tem recurso? Quantas vezes você segura o dízimo do seu salário porque você acha que o seu salário é pouco e vai faltar na sua casa? Quantas vezes você retém, alegando que o medo do futuro é que te faz ser assim? E Deus chega para Gideão e diz: não é desculpa, eu vou com você. Ou Jeremias apresentou uma desculpa para Deus. Acho que é porque ele não tinha idade suficiente para apresentar um monte, ele era jovem. E aí, quando Deus o chama, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei nem como me conduzir na presença dos adultos. E Deus diz: mas é eu que vou colocar a palavra na sua boca. Tudo que eu colocar na sua boca, você vai dizer. Eu vou com você. Então, não é a capacidade de falar, não é a questão financeira, não é a maturidade motivo ou empecilho para a gente colocar como desculpa diante de Deus. Abraão, que era um homem de 75 anos de idade, já tinha vencido tudo isso. Mas a Bíblia diz que ele ouviu e foi.
E aí Gênesis 15 diz que ele creu em Deus, e isso, crer em Deus, lhe foi imputado para a justiça, foi colocado sobre ele como justiça. E é por isso que ele é conhecido como pai da fé. Paulo vai usar essa mesma frase em Romanos 4 para dizer que nós somos crentes como Abrão foi crente. Mas teve também Jonas, eu esqueci de Jonas, tem Jonas também na parada. Moisés disse que não sabia falar, Gideão disse que era pobre, Jeremias disse que era criança, e Jonas não disse nada, deu as costas para Deus. Quantas vezes a gente chama o povo de Deus para trabalhar e o povo, não é comigo? Deus não está nem preocupado. Jonas, Deus fez pior que os outros, botou ele dentro da barriga de um peixe e fez o peixe vomitá-lo na praia mais perto de Nínive, que era onde ele deveria ir. E ainda faltava 1.500 quilômetros para chegar. Além de tudo, ele ainda teve que fazer uma boa caminhada para chegar até lá. No final das contas, todos obedeceram a Deus. Deus quebrou os argumentos de cada um deles. Será que Deus já quebrou os seus? Será que Deus já quebrou os meus? Eles se mostraram indispostos, colocaram vários impedimentos, limitações, desculpas, mas eles foram. Abraão não passou por nada disso. Imediatamente ele foi, e por causa dessa prontidão, ele se tornou o pai da fé. Quinto lugar, preste atenção na única exigência que Deus fez para Abraão, versículo 3. Sê tu uma bênção. Eu estou te chamando para andar comigo, eu estou chamando, dizendo que eu vou te abençoar, eu estou te prometendo uma terra, no capítulo seguinte ele vai prometer um filho, mas tem uma coisa que eu quero que você faça, seja bênção na vida das outras pessoas. Ser uma bênção para as nações, para o mundo. Você e eu só podemos ser uma bênção para o mundo quando nós começarmos a ser uma bênção para aquele que está sentado do nosso lado. Quem está sentado do seu lado aí? A Beatriz do lado de Samuel ali. A Déia do lado do Donaldo. Alguém senta do lado do Ícaro, por favor. Não é? Não deixa ninguém sozinho, não. Seu filho, sua namorada, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, melhor amigo da mocidade, a melhor amiga, o que está mais próximo de você agora. Seja uma bênção na vida dele. Deus promete abençoar você e quer que você seja uma bênção na vida dos outros, na igreja, na escola, no trabalho. Esses jargões que há 40 anos a gente ouve os pastores falando, eu falo 40 porque eu só comecei de 15 para frente. Mas tem irmãos aqui que têm 70 e ouvem isso há mais tempo do que eu. Seja bênção na vida do outro. Evangelize o outro, dá testemunho por outro. Cuide das suas relações familiares e sociais, sendo uma bênção por causa dos novos laços que Deus quer que você crie. Não há como ser bênção longe, sem primeiro ser bênção aqui mesmo, perto uns dos outros. É por isso, meus irmãos, que as mídias sociais são tão perigosas para nós, porque as mídias sociais aproximam de nós aqueles que estão longe e afastam de nós os que estão perto. Vá num restaurante na hora do almoço, domingo, e você vai ver casal de namorados sentado junto, um olhando no celular para lá e o outro olhando no celular para cá, e não conversando um com o outro. Está conversando com o tio que está lá na Alemanha, está observando o que o Instagram publicou lá no Japão, mas ali na frente está a menina dos seus sonhos e ele nem dá bola para ela, nem na hora do almoço. Então a gente fica às vezes aqui na igreja, o pastor está pregando e a gente está lá. Quem senta lá atrás e tira uma fotografia vê telas vermelhas do Instagram, tela azul do Facebook, tela verde do WhatsApp. De vez em quando tem alguém com a transmissão do culto, e a tela é de qualquer cor, menos essas.
Mas a gente não desliga. A gente não está com aqueles que estão perto, a gente está com aqueles que estão longe. Mas eu só posso ser bênção, primeiro, para quem está perto. O próximo. É muito comum nós observarmos as pessoas vivendo isso. E eu quero concluir. Primeiro, Deus chamou, vai. Você já ouviu o chamado de Deus. No dia que Ele te converteu, na época em que Ele te converteu. Pare de inventar desculpas, seja como Abrão. Ele ouviu Deus falar, ele respondeu imediatamente ao chamado do Senhor. Não seja como Moisés. Não coloque a sua timidez ou a sua falta de instrução como motivo. Não seja como Gideão, que colocou a sua condição financeira como motivo. Não seja como Jeremias, que colocou a sua imaturidade como motivo. Não seja como Jonas, que nem sequer falou nada, simplesmente desapareceu, achando que estava resolvendo o problema. Se Deus chamou, vai. Não importa para onde. Ele vai te mostrar no caminho. Ele é fiel. Segundo, Deus vai te abençoar. Aceite. Aceita a bênção que Deus propõe para você. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar o que é bom, fica a vida toda pedindo, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Quando a bênção vem, ele diz, mas não era isso que eu queria. Vocês já leram aquele livro Poliana? Conhecem a senhora Snow? A senhora Snow, a Poliana leva uma torta de cereja, ela diz, mas eu queria era de morango. Aí ela leva a de morango, eu queria era de uva. Aí ela leva de uva, mas eu queria era de cereja. Então a Poliana pensou, como é que eu vou resolver esse problema? Ela nunca quer a que eu levo, então eu vou levar as 3. Aí na hora que ela apresentou a de cereja, ela disse, mas eu quero a de morango. Ela disse, por isso não, está aqui a de morango. Não, mas eu quero a de uva. Não, está aqui a de uva. Não, mas eu quero a outra. Já trouxe, está aí. Ó. E aí a senhora Snow não tinha mais do que reclamar e fez as pazes com a Poliana e a coisa correu. Leia o livro, você vai conhecer a história direitinho lá. Nós muitas vezes fazemos isso com Deus. Nós pedimos, e quando a bênção vem, a gente diz, não era isso que eu queria, era outra coisa. Se Deus vai te abençoar, aceite a bênção. As suas promessas não falham, porque o seu amor por nós não falha. A gente canta isso aqui nas nossas músicas de adoração. Terceiro, Abraão consagrou tudo a Deus. Edifique os seus próprios altares também. Eu não espero que você traga um pouco de tijolo, vá ali para o fundo do quintal da igreja e comece a edificar uma churrasqueira ali. Não é isso. Acumule as suas experiências com Deus. Conte as suas histórias com Deus para as pessoas. Fale dos seus encontros tremendos na madrugada, no final da tarde, dentro do automóvel. No perigo, na solidão, na doença. Quando Deus veio e ficou do seu lado e foi bom. Edifique os seus altares. Conte as suas experiências. Adore ao Senhor. Por último, Abraão foi uma bênção. Nós estamos aqui por causa de Abraão. Porque ele ouviu Deus chamar e foi. Seja uma bênção você também. Começando de quem está perto. Começando dos mais próximos. E abrindo o leque para ser uma bênção para o mundo. Vamos orar? Ah, filho de Abrão, inicie aqui a sua caminhada, diz o poema. Não deixe nada para trás, deixe tudo para trás. A bênção está no fim do caminho, no fim de tudo, não aqui. A bênção seguirá e alcançará quem te seguir, não quem ficar. Faça do lugar de chegada o seu lugar de adoração, a casa de Deus. E levante um altar para adorar o Senhor. Vamos, faça o seu caminho. O Senhor te abençoará
e te encontrará lá. Sê tu uma bênção.